vou fazer pergunta. Então, qualquer coisa eu vou chamar. Eu dou a resposta. Vou dar aula aqui. Tá. Eu só vou falar no final da aula, viu? Lá quando tiver faltando 2 minutos. Tá certo. Tchau. Tchau. Bom dia, professora Gil. Bom dia. Tudo Posso bom? começar, né? Tudo bom, graças a Deus. Posso começar aí vocês? Estão tudo bom também? Aqui tá tudo bem. Graças a Deus. Você vai fazer um novo questionário para a prova, é? Esse questionário é assunto novo. O da prova eu já dei, né? A gente já fez. Eu já fiz a revisão a semana passada. Sim. Aí, eu já fiz a revisão de tudinho. Aí hoje é assunto novo, que foi o assunto que a gente iniciou ontem, que foi as rebeliões da América Ibérica. Aí hoje eu vou fazer o exercício com vocês. Certo. Viu? Então, já aprontaram os cadernos? Sim. Então, vamos começar. O que foi as rebeliões na América Ibérica? Na América Ibérica, professora? O que foram as rebeliões na América Ibérica? Oi. A senhora pode repetir, por favor? O que foi as rebeliões na América Ibérica? Ibérica, né? Certo. Quantas linhas para a segunda? Onde? América. Oi? Não é, né? Não é. Ibérica não é também. Agudo. Quantas linhas para a segunda questão? Não, peraí, vamos responder. Ah, tá. Para não ficar nada aberto, você fica com ele respondido, guarda direitinho, que quando for uma revisão a gente já tem, aí eu só faço acrescentar ou botar mais alguma coisa para não ficar, né? E aí, quando for a prova, já está bem melhor. Eu garanto que essa prova que vocês fizeram foi boazinha, porque eu não dei a revisão, nós não tivemos a revisão do exercício, não é isso? Então, eu acho que foi bem boazinha essa prova. Então, vamos lá. Então, o que foi, né? A resposta. Bora. Foi o domínio europeu sobre territórios americanos que submeteu as colônias às condições impostas pelas metrópoles. Pronto. Aí, ponto na mesma linha. Eu vou concluir a pergunta, porque é importante, é bom você saber. Metrópolis, né? Ponto na mesma linha. Aí, para você saber, vou concluir, viu? É pouquinho, não é grande, não é enorme, não. Aí, ponto na mesma linha. Na América Ibérica... Tá travando. O meu? Pra mim não tá travando, não. Tá de boa. Pra mim tá travando, também não. Fale, professora, na o quê? Eu tirei o livro de cima, podia ser que fosse o livro. Então, vamos. Na América Ibérica, vírgula.
Peraí, miss. Vírgula, né? É. Fala. Esse poder era exercido. Esse poder era exercido por Portugal e Espanha. Ponto final. Era exercido por Portugal e Espanha. Ponto final. Próxima pergunta. Espera, eu cadê? Professora, então ficou assim, ó. Foi no domínio europeu sobre territórios americanos que se submeteu às colônias Colônia. às condições impostas pelas metrópoles. Ponto. Colônias, ou é colônias? Colônias. Tá. Impostos pelas metrópoles. Na América Ibérica, esse poder é exercido por Portugal e Espanha. Ponto. Número 2. Quais eram as diferenças? Quais eram entre grupos da sociedade colonial? Desculpa, Entre vou o quê? repetir. Quais eram? Desculpa, eu disse as diferenças, né? Mas pode ser os diferentes grupos, vai ficar diferente. Quais eram, desculpa, os diferentes grupos da sociedade colonial. Porque a diferença então, aí peraí, eu deixa eu tinha que passar um dizer, próximo. viu? Uhum. Peraí, viu? Professora, Quais com diferentes grupos. Da sociedade colonial. Quais eram os diferentes, porque se eu disse as diferenças, se fosse dizer as diferenças, eu ia dizer a diferença de cada um, mas quais eram os diferentes grupos, viu, da sociedade colonial. Desculpa aí eu ter dado esse erro. da sociedade colonial, né? É. Aí, resposta. Indígenas, vírgula. Indígenas, vírgula. Africanos, vírgula. Indígenas, vírgula. Africanos, vírgula. Comerciantes, vírgula. Comerciantes porque meu travou. Vírgula. Colonos. E colonos, né? E colonos. Travando tudo. Eu acho que eu vou sair e entrar de... Professora. Oi. Professora, eu vou sair e entrar de novo, porque o meu tá travando muito. Tá certo. E colonos. Ponto. Espera um pouquinho, para Tá poder não certo, perder. eu espero. Cheguei, vá. Então, indígenas, africanos, comerciantes. E colonos. Comerciantes e colonos, né? Pronto. Então, vamos à próxima pergunta. Então, só ficou indígenas, africanos, comerciantes e colonos, só essa resposta? A resposta só é essa, viu? Então, próxima pergunta.
Quais foram os primeiros, quais foram os primeiros grupos a expressar seu descontentamento? Expressar o quê, professora? Descontentamento. Expressar seu descontentamento. Resposta. Quais foram o seu descontentamento? Resposta. Os indígenas, e os africanos escravizados. Repete, professora. Indígenas e os africanos escravizados. E os africanos escravizados, é? Os africanos escravizados. Não está travando muito. Só? Só. Próxima pergunta. Deixa eu ver esse papel. Deixa eu tirar esse papel. Viu? 2 minutinhos. Deixa eu... Escravizados. Revolução. Então, vamos para a próxima pergunta. A economia colonial invertida. Então, eu pergunto, como foi no final do século XVIII? 18 é X, V, 3I. X, V, 3I. Como foi o final do século XVIII? Foi no final do século XVIII. Eu botei como foi o final, mas eu vou botar no final. Só é botar o N na frente. Só é no século XVIII. Aí, resposta, viu? A economia colonial se diversificava. Repetindo, a economia colonial se diversificava, vírgula, a metrópole fortalecia seu poder, vírgula, repetindo, se tiver alguém que estiver atrasado, pode me pedir que eu diga. Então, a economia colonial se diversificava, vírgula, a metrópole fortalecia seu poder, vírgula. E as rebeliões começaram
e as rebeliões começaram a ser mais agressivas. Ponto final dessa pergunta. E as rebeliões começaram a ser mais agressivas. Pronto. Vamos para a outra pergunta. Deixa eu pegar aqui esse papel. Droga do sertão. O que eram as drogas do sertão? O que eram as drogas do sertão? Peraí, viu, professora? Certo. Essas drogas do sertão estão nas rebeliões da América Portuguesa, viu? Na revolta de Beckman, que eu li ontem. Lembra a revolta de Beckman? O que eram? As drogas do sertão. Ela está dentro do texto da revolta de Beckman, que foi no século XVII. A economia da capitania do Maranhão era pobre, dependendo principalmente de exploração de drogas do sertão. Aí, isso aqui está dentro da revolta de Beckman. Aí eu não quero fazer perguntas sobre a revolta de Beckman, aí eu estou pegando só o que eram as drogas do sertão. Está dentro das rebeliões da América Portuguesa na Revolução de Beckman, ou seja, na revolta de Beckman, viu? Aí, o que eram essas drogas do sertão? Aí, nesse texto, eu vou ler só aqui para vocês verem. Aqui, ele diz que no século XVII, a economia na capitania do Maranhão era pobre, dependendo principalmente da exploração das drogas do sertão e da pequena lavoura, certo? Aí, o que eram essas drogas do sertão? Aí você bote, resposta, eram especiarias, como cacau, vírgula, baunilha, vírgula, como cacau, vírgula, baunilha, vírgula, guaraná, vírgula, pimenta, vírgula, cravo da Índia, vírgula, castanha do Pará, vírgula, cravo da Índia, vírgula, castanha do Pará, vírgula, ervas medicinais e mandioca. Não, desculpa, ervas medicinais, e aromáticas, desculpa. Ervas medicinais e aromática. Deixa eu botar aqui um traço, não me esqueça. Ervas medicinais e aromática. Pronto, aqui. Então, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. O que foram a Guerra dos Emboabas? O que foram? O que foram a Guerra dos Emboabas?
Aí você vai abrir um parêntese e aí bota 1707, tracinho, 1709. Aí fecha parêntese. Repetindo a pergunta, o que foram a Guerra dos Emboabas? Abre um parêntese, aí bota 1707, tracinho, 1709. Fecha parêntese. Então, vamos. Resposta. Foi um conflito travado, pelo direito foi um conflito travado pelo direito de exploração, um conflito travado pelo direito de exploração das jazidas de ouro. Cadê tua mãe? Das jazidas de ouro. Das jazidas de ouro em Minas Gerais. Em Minas Gerais, pelos bandeirantes paulistas, que atraiu milhares de pessoas, para a região, vírgula. Quer dizer, a região de Minas Gerais, né? Lá. Para a região, vírgula. Vindas tanto de Portugal. Professora, travou aqui. Oi? E aí? Tá atrasada? Como é? Travou. Posso continuar? Como é? Tipo assim, ó. Milhares de pessoas para a região de Minas Gerais, aí ponto final é. Não, assim, de Minas Gerais. Pelos bandeirantes paulistas. Chique zoada. Vinda tanto de Portugal como de outras localidades. Ponto final. Que zoada. Então, essa é a Guerra dos Emboabas. Agora, nós vamos para outra pergunta. Guerra dos Emboabas. Agora, próxima pergunta. O que foi a Guerra dos Mascates? Repete, professora. O que foi a Guerra dos Mascates?
o que foi a Guerra dos Mascates? Resposta. Então, resposta, viu? A Guerra dos Mascates foi... Aí você bota conflito entre os senhores de Olinda, conflito entre os senhores de Olinda, conflito entre os senhores de Olinda e os comerciantes de Recife pelo poder. Aí, pelo poder. Ponto. Aí, eu vou explicar, dar um ponto, não é muito. Pelo poder, viu? Aí, então, vem a explicação. A aristocracia rural de Olinda a aristocracia rural de Olinda, ou Vila Olinda, vivia em dificuldades econômicas. Só isso? Não, aí vírgula. Vai tá, vírgula. Mas continuava a controlar, a política de Pernambuco. Aí você vai abrir, depois da palavra Pernambuco, abra parêntese e bote capitania governada por Sebastião de Castro Caldas. Fecha parêntese. Repete, Até acabou. Parênteses. Abre um parênteses e bota capitania governada por Sebastião de Castro Caldas. Fecha parênteses e... Peraí. Ei, professora, pode repetir porque eu me perdi quando foi a continuar a... Tu estava onde? Eu estou em a continuar, só isso. A continuar. Da Guerra dos Mascates, não é isso? É. Aí eu botei, deixa eu ver. Aí eu botei Guerra dos Mascates, conflito entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes do Recife pelo poder político, não é isso? Isso. Aí mandei botar um ponto. Aí eu botei a aristocracia rural de Olinda vivia em dificuldades econômicas, vírgula, mas continuava... Posso continuar, né? Sim. Mas continuava a controlar a política de Pernambuco. Aí depois aí você, Pernambuco, você vai abra um parêntese e bota capitania governada por Sebastião de Castro Caldas. Fecha parêntese. E termina a resposta.
capitania governada por Sebastião de Castro Caldas. Fecha parênteses. E ponto final dessa pergunta. Certo. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Guerra dos Mascates, revolta de Felipe dos Santos. Então, a Guerra dos Mascates, tem mais coisas sobre ela, mas eu não vou fazer pergunta, porque o importante é só isso, certo? E o que foi a Guerra dos Mascates, né? Aí ele diz aqui, no livro ele diz assim, eu vou só ler um pouquinho para a gente iniciar a outra, viu? No livro ele diz, desde a expulsão dos holandeses do Nordeste, em meados do século XVII, a aristocracia rural da Vila de Olinda vivia em dificuldade econômica, mas continuava a controlar a política de Pernambuco, que era a capitania governada por Sebastião de Caldas, e exercendo grande influência. Então, foi isso, esse conflito, essa Guerra dos Mascates, foi esse conflito entre Olinda e Pernambuco, certo? Entre os seus dirigentes e os comerciantes. Então, vamos para a outra pergunta, tá bom? O que foi a revolta de Felipe dos Santos? A revolta de Felipe dos Santos. Então, aí, resposta. Foi um movimento. Resposta, foi um movimento que ocorreu em 1720. Movimento que ocorreu em 1720, durante o ciclo do ouro. Durante o ciclo do ouro. Então, durante o ciclo do ouro. Ponto. Ponto final? Não, vou terminar aqui a conclusão, né, dessa revolta de Felipe dos Santos, né? Então, foi um movimento que ocorreu em 1720, durante o ciclo do ouro. Ponto na mesma linha. O governo português proibiu a circulação de ouro em pó em Minas Gerais, vírgula. Repetindo, o governo português proibiu a circulação de ouro em pó em Minas Gerais, vírgula. Aí, exigindo, exindo, exigindo que todo o minério, repetindo, exigindo que todo o minério extraído fosse entregue. Oi? 2 minutos. Tá, dá tempo para eu terminar essa resposta, viu? Todo minério. Oi? Eita. Tá, dá tempo só terminar. Todo minério extraído fosse entregue à casa de fundição. Ponto final
da revolta de Filipe dos Santos. Então, essa casa de fundição era uma instituição portuguesa, né? Que difundia o ouro, viu? Peraí, é extraído Não, por extraído. Felipe do Santos? Não, é assim, que todo ouro extraído, todo ouro, né? Fosse entregue à casa de fundição. Aí termina a resposta. Então, entrega a casa de fundição. Aí eu estou dizendo, casa de fundição era uma instituição portuguesa, onde eles, como é que se diz, faziam o ouro, né? Extraíam o ouro. Eles ali faziam outras coisas, difundiam o ouro, fundiam o ouro para fazer joias, essas coisas, né? Outros materiais nesse tempo. Então, ele tinha que ser entregue lá, na casa de fundição. Foi por isso que houve essa revolta de Felipe dos Santos, né? Quando eles trabalhavam, mas aí isso aí era o ouro em pó, viu? Eles estão falando do ouro em pó. Bem, aí termina a resposta de Felipe dos Santos. Marconil disse que só tinha 2 minutos, ainda ficou umas perguntas. A gente pode terminar na próxima aula. Na próxima aula, acho que eu termino esse exercício todinho para vocês ficarem com o exercício guardadinho e a gente passar para a próxima aula. Viu? Na próxima aula eu termino. Ele disse que ia terminar. 2 minutos. Ok. 18.